Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Júlia Schmidt. Muito bem-vinda à Descobre Astrologia, Júlia. Eu que agradeço, Diogo, pelo convite, pelo contínuo convite, né, que você me fez de forma muito generosa para estar aqui. Eu estou bem feliz e agradecida. Eu gosto, é assim, realmente o que a Júlia diz é verdade. Acho que desde quase o princípio da Descobre Astrologia tenho vindo a convidar a Júlia, que prestou do seu tempo para fazer coisas muito bonitas e agora finalmente chegou o momento de nos reunirmos para falar de um dos assuntos que eu acho que muitas pessoas me pedem e gostei muito do feedback, é mitologia. Como é que a astrologia e a mitologia se cruzam? E para isso temos connosco a Júlia, que realmente é muito boa, é uma especialista nesta área, que nos pode ajudar a entender um pouco mais do que falar de propriamente mitos pontuais e aquela coisa que está na internet. Faz um pouco do pensamento, da lógica, né, da filosofia, que é uma das coisas muito interessantes, nós percebemos o fundamento. Júlia, para fazermos esta viagem da astrologia e da mitologia, para onde é que nós vamos começar? Vamos lá. Uma ótima pergunta. Adorei que você perguntou onde vamos começar, porque muitas vezes eu gosto de pensar sabe essas estatuetas antigas que recebeu o nome de forma anacrônica de Vênus? Então, são estatuetas que têm 30 mil anos, 20 mil anos antes, né, da Era Comum. E eu tenho uma favorita, não sei se o Diogo conhece, depois eu te mando o nome dela, que é a Vênus de Laucel. A Vênus de Laucel é uma mulher e ela carrega um corno ao lado dela. E nesse então, corno, né, que pode ser um chifre de um touro, ou um chifre de um bisão, enfim, tem vários risquinhos. E são 13 risquinhos. Então, há muitos anos, as pessoas se perguntam, os especialistas se perguntam o que será que são esses 13 risquinhos nesse corno que essa mulher segura. É, eu acredito, por tudo que eu já estudei, que não é possível dar uma afirmativa categórica, né? A gente também tem que ter esse respeito ao tempo desses objetos, de tudo que nos escapa, mas existe um razoável consenso que pode ser a marcação das lunações. Nós sabemos que no decorrer, né, de um ano desse passo do Sol, a Lua ela vai fazer 13 ciclos. E eu acho isso muito interessante, porque existe um livro que se chama História da Astrologia, que vai buscar fazer. Ah, quando é que a gente vai dizer que a astrologia. Eu acho que a Filipa, se eu não me engano, também já teve essa conversa com você, né? Ah, como é que a gente vai buscar qual é de fato a origem da astrologia, onde tudo começou? E muitas vezes é difícil da gente responder categoricamente. No caso, esse livro ele faz um esforço da sistematização, mas não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é pensar, bom, vamos trabalhar com a hipótese de que seja isso. Essa mulher, né, dessa estátua de 25 mil anos atrás, foi muito importante colocar ali os 13 risquinhos das lunações. Então, eu acho isso muito revelador para gente, que ora, num período mais escasso de formas de registrar, tudo aquilo que era registrado, seja em pedra, seja em cerâmica, na madeira, né, dentro das cavernas, é porque tinha uma importância muito vital. Se isso é ou não a origem da astrologia, não importa. Eu acho que o que nos importa é que a Lua era muito importante. E isso a gente vai ter, assim, inúmeros artefatos datados de muitos mil anos atrás, que vão falar sobre o passo do Sol, que vão nos mostrar o passo do Sol, o passo da Lua, calendários muito antigos. Portanto, a gente tem aqui uma, que me parece uma constatação óbvia, de que o céu sempre foi importante. E o céu sempre foi matéria de registro humano. E por que que eu estou fazendo essa breve divagação? Porque se a gente está falando de mitologia, a gente está falando de registro também. Parece que é uma coisa muito distante uma da outra. Claro que a mitologia, ela tá ligada, o mito, a palavra mito está ligada à palavra, tem um laço muito profundo com a questão da oralidade. E eu, assim como brasileira latino-americana, sou uma defensora assim ferrenha da oralidade, da gente não esquecer que a escrita ela é importante, mas a escrita não é a única expressão que a gente tem de registro, né? Eu sempre gosto de pensar, como eu falei para o Diogo,
eu sou uma estudiosa da Mesopotâmia, dos povos sumérios, eu amo muito, tudo que envolve esse assunto, e é comum, quando se fala dos sumérios, as pessoas dizerem: "Ah, que bom que já havia registro escrito, porque teve um episódio, né, os acádios durante muitos anos". Bom, eram regiões em disputa, sempre bom lembrar disso. E os sumérios, eles vão sendo, assimilados pelos acádios. Existe ali um processo de guerra, de colonização, em certa medida, em que a cultura suméria vai sendo soterrada, vai sendo abafada e os acádios vêm à tona. Claro, bebendo muito da cultura suméria, não se acaba com uma cultura assim de um dia para o outro, a gente ainda tem muitos registros. Aí muitas vezes a gente fala: "Nossa, que legal, a gente tem os registros que os acádios fizeram". Eu sempre penso: mas não seria melhor ainda se todos os sumérios tivessem sobrevivido e todos eles tivessem contado as suas histórias e tivessem escrito, quer dizer, eles escreveram, né, mas a gente tivesse cada vez mais esses registros. Isso para mim vale para qualquer povo, população, enfim, que é da gente não esquecer também o que significa a exaltação da escrita, né. Seria muito mais interessante que sempre fossem os povos a contarem as suas histórias, como é o caso dos celtas, que a gente vai ter muito mais os religiosos, né, os monges cristãos contando as histórias célticas do que de fato os povos celtas. Enfim, divaguei só para a gente lembrar dessa questão do registro, porque para mim, Diogo, começa aí. O céu sempre foi importante. E eu me arrisco a dizer, claro que a gente sabe que o céu sempre foi importante por uma questão de sobrevivência, por uma questão de orientação. Onde é que eu estou? Será que esse rio que eu preciso agora entrar para pegar o peixe, como é que tá essa questão da maré, né, desse rio, né, o fluxo desse rio, o fluxo dos peixes? Qual vai ser a estação mais favorável para eu plantar? A gente sabe que tudo isso é vital para a sobrevivência humana. Mas eu tenho certeza que um elemento também vital era o encantamento, que eu me recuso a acreditar que há 30, 20 mil anos atrás, o céu do jeito que ele deveria estar, que as pessoas não se encantavam por aquela luz, muito abundante. Então, para mim, tem uma mistura de o registro da importância disso, de se passar, claro, esse legado, mas também um lugar de profundo encanto. Porque a gente até hoje se encanta com o céu continuamente. Eu sempre penso, todo mês tem lua cheia. E todo mês parece que é muito novo o fato de ter lua cheia. Não sei como. Em Portugal as pessoas Sim. fazem isso talvez um pouco menos do que no Brasil, mas é. Você já viu a lua hoje? Todo mês a gente escuta essa frase. Você já viu a lua hoje? E a gente sempre sabe que essa frase vem, mas é a lua cheia, né? Não é qualquer lua, é a lua na sua plenitude. Enfim, então, para mim tem um pouco disso, assim, né? A gente está sempre encantado. O céu, ele virou, o céu estrelado, ele virou um registro muito necessário para a vida humana. E como a gente está falando, né, também de oralidade, não basta eu registrar, eu preciso passar adiante. E nós sabemos que os desenhos das constelações, por exemplo, eles vão mudar de acordo com o povo que vai olhar para esse céu, porque as histórias serão diferentes. Então, eu acredito em alguma medida que a história da escrita e a história da astrologia e a espiritualidade, a religiosidade, elas estão muito mais ligadas do que a gente pode imaginar. Porque justamente por isso, essa mulher, né, a Vênus de Laucel, há toda uma defesa que essas estatuetas sejam divindades. Não, nem todas, né, vão ser divindades, enfim, mas há essa defesa de que são figuras de culto, que são figuras divinas, que são figuras importantes. Se a gente olha para os desenhos, para as pinturas rupestres nas cavernas, aquelas pinturas, elas também muitas vezes estão contando uma história ou estão contando um rito, né, e mito e rito andam também ali de mãos dadas. Portanto, muitas vezes contando inclusive a respeito do céu, do sol e da lua, principalmente. Então eu acho que quando a gente vai entrar nesse rio, né, beber dessas águas, pensar até nessa imagem de fluxo,
na água as coisas estão sempre misturadas, a gente não consegue, né, o texto bíblico separa água de água, né, que é céu e terra. Eu gosto também de lembrar que Deus não criou as águas já estavam lá e quando ele chega ele só separa. Então, é como se a gente estivesse nesse momento, tudo é água. Então ali tem a corrente da astrologia que está passando, a corrente da religiosidade, a corrente da escrita, e no meio disso tudo o mito vai conectando, né? Porque o Sol ele vai fazer um trajeto e eu preciso contar esse trajeto do Sol, ainda mais num momento em que a gente não tem as ferramentas que temos hoje em dia, que foram se desenvolvendo, para poder ver exatamente como é esse movimento, quem está orbitando de fato a Terra, qual é essa pressão que a Lua vai exercer também sobre os nossos corpos, sobre o corpo da Terra, sobre a vegetação, sobre os animais. Tem uma. Olha, sinta-se à vontade, eu tenho uma lua em Gêmeos, então Não, quando está eu ótimo. começo a falar, É muito bom tem. nós fazermos essa conexão, desculpa interrompê-la, Júlia, que é essa conexão de não acharmos que as coisas vivem sozinhas. Por vezes nós temos a necessidade, e ainda para mais hoje em dia no conhecimento mais do século XXI, é separar isto é aquilo, aquilo é aquilo, aquilo é o outro, e na realidade as coisas não são assim, não é? É esse fluxo, é esse rio, essa interação, essa partilha, que faz o conhecimento circular, não é? Que é Exatamente. muito importante. Tem uma. E aí, né, continuando assim, entrando, tem uma música de uma banda brasileira chamada Paralamas do Sucesso, que diz que o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E eu fico pensando a astrologia como a gente tem um olho de Ícaro e o outro olho de Galileu, sabe? Assim, o olho de Ícaro que se apaixona pelo sol, que quer fazer de tudo para chegar ali perto, pela aquela luz, por aquele calor, por tudo que ali o sol está representando, arrebatado mesmo pela luz do sol. E ali o olho de Galileu da mecânica celeste. Porque a gente sabe que quando a gente estuda astrologia, embora muitos de nós, a gente vai pelo encantamento, porque gosta de ouvir as histórias, ou porque gosta de ouvir essa coisa da personalidade. Ah, se eu tenho o Sol em Libra, eu sou desse jeito. Se eu tenho o Sol em Sagitário, eu sou de outro. Que é essa astrologia mais vendida. Quando nós vamos estudar astrologia, a gente descobre a mecânica celeste, a gente descobre os cálculos feitos dentro disso, né? E o Diogo sabe muito bem, e assim como o seu público, que não é fácil. Não é fácil, inclusive, não se desencantar quando percebe que a astrologia também é feita de cálculos, né? E feita de precisão. Mas ter ali sempre o olhar poético de Ícaro. Precisa ter Tem esse que ter. olhar poético de Ícaro. Tem que ter. Maravilha, Júlia. Já demos aí uma volta, já demos um contexto, já percebemos que tudo isto vive junto, e ainda para mais na antiguidade, nós não podíamos agarrar e separar a mitologia da religiosidade, da astrologia, mas cá vamos como pegar nesse gancho que a Júlia deu ao pouco, que é perceber qual é o papel da mitologia para poder passar esses contos, essa sabedoria, como é que ela depois vai se encaixando, vai se trocando com a astrologia, como é que vai se tecendo essa manta cósmica de conhecimento entre religião, astrologia e mitologia, Julia? É, se a gente pudesse fazer uma separação, eu diria que primeiro veio o mito, né? Já fiz a defesa que acho, né? Que tudo isso está junto, mas eu diria que primeiro veio. Acho que diria que primeiro veio o mito, sim. Porque é preciso. Na verdade, não. Vou me refazer. Eu diria que primeiro veio o arrebatamento religioso, Com encanto, não é? espiritual, enfim, e que o mito ele também vem dessa necessidade, eu preciso organizar isso. Então, por que que vou aqui citar um mito bem banal de certa forma, né, que vai ser o mito de Deméter e Perséfone, que tem toda essa narrativa, Perséfone é sequestrada, inclusive um debate se ela é uma sequestrada. Deméter procura a filha, Deméter é abandonada, a terra fica sem grãos, ficamos sem alimentos. Depois ela tem a ajuda de Hermes, Perséfone volta. Então, assim, é toda uma história de mãe e filha, mas que no final ali
existe uma outra história nos sendo contada, que é o caminho do Sol, né? O caminho do Sol na eclíptica. Talvez essa palavra eclíptica, talvez essa concepção de eclíptica vá surgir depois, quando a gente vai sistematizar o conhecimento astrológico. Mas eu faria talvez isso. Vem essa comunhão dessa religiosidade, e religiosidade não como a gente entende hoje, de necessariamente entrar numa igreja, num terreiro, mas o poeta Cícero, ele tem uma concepção de religião que seria, a religião seria reconsiderar. Então é reler, é sempre fazer de novo. E aí, nesse sentido que eu penso que tem mais a ver com mito, sabe? Que eu tô sempre contando a mesma história. Então, se eu tô sempre contando a mesma história, é porque esses elementos da natureza, eles têm um ritmo. E eles vão voltar, e eu vou fazer o rito. E o ritual vai ser a integração do corpo, né? O ritual normalmente é uma ação que a gente faz com o nosso corpo, contando essa história. E muitas vezes essas histórias são de deuses e deusas, que são os planetas. Portanto, para ser mais objetiva no que você me perguntou, eu diria que tem o mito como um lugar de organizar essa experiência religiosa, né? De culto, de agricultura, de espelhamento, que a gente sabe que é um fundamento da astrologia, e que a sistematização da astrologia vem depois. Vem depois também que se entende que essa função está minimamente organizada e que é preciso compreender de fato qual é o ritmo do Sol, qual é o ritmo da Lua, qual é a estrela que vai acender num determinado momento e vai ter influência direta nos rios, quando essa estrela vai, porque aí você vai organizar, né? O conhecimento astrológico, astronômico, vai organizar também a experiência humana e a sobrevivência. Porque às vezes isso é pouco falado, mas o conhecimento astronômico astrológico, que nesse período, né, só vai se separar mesmo ali pelo século XVII, século XVIII, mas a gente está falando da sobrevivência humana, né? Saber onde estão as estrelas, saber como elas giram, qual é o ritmo delas, contando essas. E a gente lembra como? Como é que a gente também vai descobrir? Não é nem que a gente descobrir, como é que a gente vai saber? A gente vai contar essa história uma vez, vai contar duas, vai contar três, vai contar quatro, né? É por isso que eu penso no Cícero. Religião, existem várias concepções, né, para provável origem da palavra religião. Eu gosto da do Cícero porque vai trazer esse ritmo, sabe? Não é só unir, reconectar, tem que ter ritmo. Tem que contar uma, tem que contar duas, contar três, e tem que fazer. E esse é um fundamento astrológico, que está ali no céu, tem que estar na Terra. E se não está na Terra, eu falo isso para as minhas consulentes às vezes, você tem que fazer. Se a oportunidade do trabalho, né, assim, não surgiu na sua porta, então significa que você vai ter que correr aí para esse trabalho acontecer. Ou, veio um período muito favorável para alguma coisa e nada aconteceu. Mas o que que você fez? Porque a Lua seguiu seu curso, né? Marte seguiu seu curso. Enfim, mas que a gente também tá implicado. E eu acho que a mitologia traz a gente para esse lugar. A gente está sempre contando as mesmas histórias. E essas histórias não se perderam. Quase. Sim, algumas sim, mas em sua grande É parte uma as grande histórias do maioria. céu elas seguem com um rigor de registro que é muito impressionante e que não pode ser à toa. Claro. É porque o céu nunca. Essa questão da ciclicidade, não é? A astrologia funciona, todo este conhecimento funciona porque é cíclico, como a Júlia está a dizer. Todos os anos volta a encenar os mesmos contos, as mesmas situações e aproveitando, agregando. Há muitos povos, ou alguns povos que faziam navegação de quilómetros e quilómetros, ou milhas e milhas, só através das estrelas. Então eles seguiam as correntes, seguiam os peixes, só através da localização das estrelas e que não tinham a tecnologia que nós temos, obviamente, não é? No século mais moderno. E eles, através desses mitos, de ouvido, de boca a ouvido, vão-te contando esses mitos e vão fazendo as possibilidades acontecer. Eu gostaria que a Júlia contasse aqui, agora para ficar gravado, que é aquele mito que nos estavas a falar um pouco do Saturno e do Marte, dessa troca que houve, e é giro que nós percebemos essa questão em relação também à astrologia, como é que essas duas figuras mitológicas
vão trazendo interpretação para dentro da astrologia, Júlia. Podemos fazer esse trajeto agora? Sim, sim. Eu estava conversando com o Diogo sobre algo que eu já comentei aqui. Eu gosto muito das narrativas mesopotâmicas. E vou até só fazer um comentário a mais, que é dentro Claro. da concepção mesopotâmica, as divindades, elas. Você quer fazer? Não, não, Quer disse falar alguma claro, por coisa? favor. Não, esteja à vontade. Elas têm como principal morada os planetas. Então, elas descem dos planetas. Quando elas vêm à Terra, quando elas descem dos planetas, é para habitar os templos, né? Então, só para amarrar um pouco esse lugar do divino também, com os planetas, enfim. E temos duas divindades muito interessantes. Acho que a mais famosa é Inanna, Star, que vão estar associadas a Vênus, mas temos duas divindades muito interessantes que são Nergal e Ninurta. Nergal é uma divindade ligada à morte. Ele normalmente aparece, é um deus, ele normalmente aparece em textos em que as pessoas precisam fazer uma descida ao submundo, né? Ou então textos que as pessoas morreram e está sendo descrito. Acho que o texto mais famoso, com certeza, é a Epopeia de Gilgamesh, que tem uma tradução muito primorosa, inclusive, para a língua. Tem de um tradutor em Portugal, que agora eu esqueci o nome dele, mas eu tenho o exemplar, e tem do Jacinto Lins Brandão, que é um brasileiro que fez uma tradução muito primorosa. E ele vai fazendo a descrição nesse texto, o Gilgamesh tentando reconquistar a vida de seu grande amigo Enkidu, e a gente tem a descrição do submundo em que se encontra a figura de Nergal. E por que que Nergal está lá no submundo? Porque ele está coberto de sangue, ele tem o corpo todo vermelho. Uma associação de que a morte leva o nosso sangue. E para os mesopotâmicos, em especial para os sumérios, esse era o deus ligado a Marte, né? Ao planeta Marte. Então, essa questão, Marte é vermelho porque ele está. Eu acho tão bonito. Marte é vermelho porque ele está com o corpo banhado de sangue, sem romantizar, é claro, essa função belicosa, marcial, mas está. O atributo que se coloca ao planeta é um atributo extremamente humano, né? Está coberto de sangue. E Saturno, por sua vez, vai ser um deus ligado à guerra. E até curioso que é um deus que vai estar ligado à constelação do caranguejo no imaginário mesopotâmico. Que não vai ser o caranguejo, vai ser uma tartaruga. E quando a gente estuda a astrologia tradicional, a gente não tem esses fundamentos de Marte e de Saturno. Isso foi mudando ao longo dos séculos, séculos e milênios. É importante dizer isso, porque não é do dia para a noite, não é no intervalo de 10, 20 anos, séculos e milênios. Que hoje nós temos uma concepção de Saturno como aquele que guarda os ritos de passagem, e sendo nascimento e morte um dos maiores ritos que a gente tem. E Marte, por sua vez, ligado a essa questão belicosa, embora a gente continue compreendendo que ele possa ter uma relação com a morte e com a vida, porque Marte tem o atributo de ferir, assim como tem o atributo de ser o médico, o curandeiro, isso foi se alterando, né? Tem alguma coisa aí que foi acontecendo ao longo desses séculos que é de desenvolvimento não do pensamento mítico, mas do pensamento astrológico. Né? O pensamento místico continua ali. Nergal não deixou de ser Nergal, Ninurta não deixou de ser Ninurta, mas o pensamento astrológico foi desenvolvendo esses atributos de uma outra forma. Então, até estava brincando com o Diogo, é como se o signo de Capricórnio ele guardasse então esse lugar de exaltar ser o domicílio de Saturno e exaltar Marte, né? Mas são funções que foram se diferenciando. E mesmo quando a gente chega nesse imaginário da antiguidade greco-romana, que muitas vezes é o que a gente mais conhece, Saturno e Cronos são divindades muito distintas e vão trazer aspectos distintos para o Saturno astrológico. Então, enquanto o Saturno astrológico a gente vê como maléfico, e quando a gente vê ele como quer dizer, ele tem esse atributo de maléfico, e esse atributo de maléfico, muitas vezes, nós associamos, do ponto de vista mítico, a Cronos, devorador, né? Aquele que corta, tem a foice. O Saturno romano, ele não
tem esse atributo. O Saturno romano ele é muito mais uma divindade agricultora, mais benéfico, até poderia dizer, porque ele está ali ligado até com os trabalhadores da terra, de fato. Vai ser também guardião do paraíso. Isso também vai ser um atributo de Crono, né? Mais para a tradição órfica. Então, a gente tem aqui situações em que a narrativa mítica está nos dando elementos que o pensamento astrológico ora vai convergir, ora vai divergir. Então, a concepção astrológica de Saturno, para mim, é como se ela é uma série de elementos que a gente vai encontrar nessas diversas fontes e que os astrólogos e astrólogas vão sistematizar isso, pensando em outras características, a luminosidade, o quão distante está esse planeta, o tempo que ele demora, porque tudo isso vai dar os atributos necessários para que a gente possa exercer a prática astrológica. E eu também comentei a questão de Marte, né? Só um adendo. Então, por exemplo, Saturno tem um atributo de estar ligado aos mineradores, aos trabalhadores da terra. Que esse atributo é muito mais do Saturno romano do que de Crono e até mesmo do que de Ninurta mesopotâmico. Então, por isso que me parece que às vezes o mito vai também nos revelando por onde o pensamento astrológico pode estar caminhando, se desenvolvendo. Aí comentamos também sobre a função de Marte, que dentro da própria concepção grega, a gente quando pensa em Marte, pensa muito no deus Ares, essa questão da guerra, belicosa, a própria sua relação com Afrodite. William Lilly vai dizer que a única amizade que Marte tem é com Vênus, e eu acho que isso do ponto de vista mítico é óbvio. Isso é uma tradição, inclusive, muito longa, até mesmo na Mesopotâmia, esse lugar de Vênus com Marte, enfim. Mas nós também temos o deus Hefesto, que é um deus ferreiro, que é um deus artesão. E uma coisa que eu acho que é um atributo de Marte, e uma coisa que eu acho muito interessante é que Hefesto, a palavra usada para tudo aquilo que ele vai construindo, especialmente o escudo de Aquiles, que é monumental, é poiesis. Então, que vai estar justamente conectada à palavra poesia. Então, quando ele está ali no labor dele, na forja dele, ele está no fazer poético. Então, a gente tem aqui um traço de Marte também. A gente, quando fala de poesia em termos astrológicos, muitas vezes vamos para outros caminhos, para Mercúrio, obviamente, para a Lua, talvez Vênus, mas eu faço até uma defesa que o poeta ele precisa ter algo de Marte, sabe? De entender a relação com o trabalho, de fazer, de repetir, porque a forja ela tem isso, dá errado, às vezes você precisa de mais fogo, de menos, aprender esse quente e esfria. E, enfim, aí também seria uma digressão que não nos cabe aqui. Mas também, ao mesmo tempo, compreender que esse atributo de Hefesto, ele pode servir para nós fazermos, termos, às vezes, insights astrológicos. Eu acho que o mito ele é muito legal para a gente pensar até em atendimento, porque a gente está diante de uma história, o mapa natal é uma história sendo narrada, com diversos pontos ali de luminosidade, de destaque, e não, e eu acho que o mito não pode ser necessariamente Afrodite, Vênus, sabe? Ou Hera, Lua, não dá pra gente fazer esse paralelo assim tão radical, porque me parece que isso é perder muita coisa. Mas ver os pontos de contato. Essa narrativa de Festo, por exemplo, para mim, Júlia me faz pensar num poeta que eu gosto muito, brasileiro, que é o Drummond, que era escorpião, com ascendente escorpião, com lua em escorpião, e Marte era seu almúten, um Marte em virgem. Nossa, como o Drummond realmente ele vai estar ali nessa função trabalhando demais, escrevendo sobre estradas de ferro, inclusive. Enfim, então a gente usar o mito como um lugar de referência, porque não esquecer isso, que o mito ele é um ponto de referência, a meu ver, vital para o pensamento astrológico. Querer pular o mito como se ele fosse uma fogueira para você não se queimar, me parece de uma
um ato leviano, mas também não utilizar o mito como um suporte astrológico, sabe? Porque para a gente não esquecer que a astrologia tem os seus próprios fundamentos. Ainda que ela ande de mãos dadas com a mitologia, ainda que ande de mãos dadas com esse lugar do sagrado, desses planetas que têm a natureza divina, mas ela tem suas próprias pernas também. Ela tem o seu próprio fazer, porque senão seria muito fácil, né, Diogo? A gente compra os nossos livros de Homero, de Hesíodo, e lemos todos juntos e saímos atendendo o mapa. Eu não tenho dúvidas que vamos aprender muito de astrologia com isso, mas até um determinado momento, né? Até uma página 2. Então, posso estar me alongando um pouco nessa fala, mas é porque eu vejo isso acontecer com uma certa frequência. Tanto das pessoas. Tira uma pergunta, porque eu ia exatamente perguntar-lhe isso, Júlia, que é o perigo de nós lermos um mito e clonarmos, não é? Como se fosse transpormos integralmente o mito para a realidade, como a Júlia acabou de explicar, não é? Para o mesmo planeta existem vários mitos que representam ou apresentam várias facetas diferentes, que nenhuma é integralmente fidedigna, mas vão trazendo certas componentes que nos ajudam a expandir o símbolo. Mas não é o símbolo em si. Então é preciso ter Perfeito, cuidado com isso. perfeito. Até porque algo importantíssimo: mito é criação humana. E por mais que a gente reconheça que exista o elemento do divino, da sacralidade, mito é criação humana. E muitas vezes, quando a gente se reporta às narrativas míticas, até assim, mito é criação humana, temos as escrituras sagradas, temos os textos sagrados, mas nem tudo que a gente diz que é mítico é sagrado. Vou dar um exemplo. A Medéia de Eurípides. Medéia de Eurípides é uma tragédia grega que, se a gente for ler, vai ser muito interessante como vão aparecer as divindades ali, as suas atuações mágicas, mas não podemos nos esquecer que aquele é o olhar de Eurípides para a história de Medéia, num determinado período da Grécia, para um festival. Porque a gente também vai ter Medéia do Apolônio de Rhodes, a gente vai ter a Medéia de vários outros escritores, de outros autores que vão ter características diferentes. Então, é vital que a gente lembre disso, porque muitas pessoas tratam o mito também só como uma função divina, quase como uma verdade absoluta, e esquecem que se ali está Homero, se tem o nome Homero, se tem o nome Hesíodo, se tem o nome Orfeu, ainda que a gente não saiba atribuir quem são essas pessoas, ainda que tenha uma coisa muito religiosa, tem um nome, tem uma assinatura. Tem Eurípides, tem Aristófanes, e esses autores, eles estão num determinado tempo, eles estão sempre apresentando, né, essas peças, que eu dei agora o exemplo das peças, para esses festivais, com determinado intuito, com determinado objetivo. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma apresentação de uma divindade ali, que é uma coisa específica daquele autor. Não é necessariamente como aquela divindade era conhecida, assim como outros elementos. Então, claro, sempre eu gosto de fazer isso. Sempre que eu vejo que num texto existe uma determinada abordagem a uma divindade, eu vou procurar se eu encontro aquela mesma abordagem em outros textos. Se eu encontrar, aí eu brinco que isso é a espinha dorsal do mito, sabe? Então, assim, por exemplo, Vênus. Vênus sempre vai ser a deusa do amor. Não tem como tirar isso dela. Ela sempre vai ser a deusa do amor. Mas não necessariamente ela vai estar ligada às intrigas. Em alguns textos, ela vai estar ligada às intrigas. Em outros, não. A constelação do touro é sempre um touro. Nunca vi diferente. Na Mesopotâmia é um touro, no Egito é um touro, na Grécia, né, em Roma é touro, como o leão também vai aparecer. Os mitos são diferentes, mas são sempre as mesmas figuras. Então isso dá pra gente uma segurança. Mas o caranguejo, no Egito é escaravelho, na Mesopotâmia é tartaruga, na Grécia na Grécia e Roma vira caranguejo. Então, a gente tem que ter muita
atenção de onde, quem está escrevendo isso. Por isso, imagino eu, que o pensamento astrológico ele também vai se consolidando, porque os astrólogos eles não podem ficar nas mãos, embora a gente tenha muitos astrólogos poetas, como é o Manilho, mas eu não posso estruturar o meu conhecimento de acordo com a peça de teatro que está sendo apresentada no Festival de Dionísio, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá, a gente bebe da fonte, entende que isso é super importante, mas sem esquecer que mito é criação humana. É invenção Excelente, Júlia. humana, é lindo, é sagrado, é divertido, é lúdico, é literário, é importante, mas somos nós que fazemos, sempre feito por mãos humanas. Assim como a Excelente. astrologia. Júlia, super importante esse aviso e eu agradeço-lhe mesmo de coração porque é uma das coisas que para mim é muito evidente e é bom para propagar essa visão de quem estuda, como a Júlia, dedica-se a esta área durante há muito tempo, que se estuda essa questão e traz essa consciência. Então, tem o seu espaço, tem o seu lugar, é importante. Ninguém está a dizer o contrário, acredito eu, mas tem que ser enquadrado. Com todo o conhecimento tem que ser enquadrado, não é? Não podemos assumir tudo como uma verdade absoluta e clonar o conhecimento. E eu gostaria de pedir à Júlia se nos pudesse contar um mito que se lembre de Sagitário, já aproveitando que o Sol está em Sagitário, um dos seus muitos mitos que esteja, conheça alguns, que conheça Sagitário, quer contar-nos alguns já agora, Júlia, sobre este signo, ou outro que se lembre, Capricórnio, que também vamos entrar a seguir no solstício de inverno aqui no Hemisfério Norte. Eu vou falar de Capricórnio, porque acho que tem algo bem interessante dessa cabra mítica. Ah, no imaginário grego, quando a gente vai buscar a origem dessa cabra com rabo de peixe, a gente encontra histórias que eu acho que são muito confusas, mas que vão estar ligadas à Batalha dos Titãs. Então, assim, para sintetizar, para também não ficar muita coisa, nós vamos ter a união, né, de Gaia com Urano. O céu estrelado é sempre uma divindade, né? O céu estrelado é uma divindade no universo egípcio, é uma divindade no universo mesopotâmico e é uma divindade no universo grego, que é Urano. E eles têm vários filhos, que são considerados os titãs. Essa é uma história bem conhecida. Só que Gaia fica ali parindo, né, na Terra, e ela precisa que esses filhos saiam de dentro dela. E ela convoca os seus filhos, todos dão um passo para trás, e Crono, então, fica como aquele que vai ajudar a Terra. E ela forja a foice de Crono em seu próprio seio, e aí ele desce por Urano, e tem essa separação, né, de céu, terra, as coisas, o universo se organizando. É, e aí Crono vai repetir o mesmo erro do pai, aí vai engolir os filhos, né, esse Deus terrível, e com medo de uma profecia de que ele vai ser destronado pelo seu filho mais novo, que é Zeus. Então, Gaia, junto com Reia, tenta proteger Zeus a todo custo, elas conseguem. A famosa história que Crono engole uma pedra. E aí, em algum momento, claro, o tempo vai se passando, Zeus vem reaver esse trono e a gente tem a famosa Batalha dos Titãs. E nessa Batalha dos Titãs, que tem inúmeros personagens, a gente tem momentos em que os deuses atuam e vão se transformando em animais. E há uma defesa de que o deus Pan, ele mergulha, e quando ele mergulha, ele vira um peixe. Então, ele que seria, no meio dessa batalha, ele que seria um deus muito ligado às cabras, e que ao mergulhar, ele também se transformaria num peixe. Existe também uma figura chamada Egipan, que seria a própria figura da cabra-peixe, mas que quase ninguém conhece, Egipan, mas que seria também essa figura da cabra-peixe nesse universo. E o Pan teria também um lugar nessa história com o grito dele, né? O grito que causa pânico, então que causaria ali uma confusão também nos Titãs. Eu estou aqui de forma muito sintética, trazendo um pouco do olhar grego sobre essa cabra-peixe, que é quase acidental, né? Eu sou uma divindade da cabra, eu
mergulhei e tudo bem, os deuses são mágicos e nesse ato mágico eu ganhei um rabo de peixe, então ali tá essa mistura. Mas quando a gente vai andando para trás, no imaginário mesopotâmico, a gente conhece o deus Enki. E eu diria que o deus Enki é uma das minhas divindades favoritas. E ele é uma cabra-peixe. Uau. E foi ali, sabe, que tudo começou. Por que que ele é uma cabra-peixe? A gente não tem necessariamente uma explicação, assim, óbvia. Mas a gente está falando também de territórios que são montanhosos, mas que têm a sua vida ali ligada aos rios, Rio Tigres e Rio Eufrates, e também aos lagos. Então, ele é uma divindade ligada aos lagos, em especial. Por isso que ele tem um rabo de peixe, porque ele precisa. Ele tá. Não é um mergulho que ele dá do nada. Ele realmente tem a vida dele conectada com as águas. E é a única divindade do imaginário mesopotâmico que sempre ajuda a deusa Inanna, que é a deusa do amor, que vai ser associada a Vênus. A gente tem inúmeros textos em que ela vai pedir ajuda ao Sol, ela pede ajuda à Lua, e eles negam ajuda. É o que pede ajuda a Gilgamesh, esse grande herói, e eles negam ajuda a ela, e o deus Enki sempre ajuda a deusa Inanna. E ele é um deus considerado. Os atributos dele a gente vai encontrar muito com um aquário, na verdade. Apesar dele ser uma Que interessante. cabra-peixe, tem muitos atributos. Aí isso até é um testemunho mais uma vez pra gente do desenvolvimento do pensamento astrológico. Porque o deus Enki, como ele está ligado às águas, aos lagos, ele vai estar conectado a como é que eu vou irrigar? Como é que nós vamos construir os dutos de água? Como é que a gente vai distribuir essas águas entre a população? Isso é uma coisa muito aquariana, né? Ou muito mais, como a gente pensa, muito mais aquariana do que capricorniana. Mas é um deus ligado à sabedoria também. Então todo mundo se reporta a ele para tirar dali um grande conselho. E ele é uma divindade, como posso dizer? Carismática mesmo, porque ele está sempre ajudando. Então tem um texto, por exemplo, eu falei, né, que ele é aquele que é considerado o grande sábio, e em que ele era reconhecido como quem detinha todos os Mé. O que que são os Mé? Os Mé são fundamentos que organizam a sociedade mesopotâmica. Organizam o sacerdócio, a política, a organização das cidades, tudo que você possa imaginar, esses Mé organizam. E um dia Deus Inanna vai visitá-lo porque ela quer pegar os Mé para ela. E o que que ela faz? Ela embebeda ele. Então ela, vamos lá, vamos tomar uma cerveja, um brinde a Inanna. Eles bebem, bebem, bebem e ela fica pleníssima. E ele fica completamente bêbado e ela leva tudo embora num barco, porque é sempre nas águas, e vai embora. E ele acorda no dia seguinte, que eu gosto de brincar com a primeira grande ressaca registrada na história da humanidade, reconhecendo, né, o que aconteceu, que ele deixou simplesmente a deusa chegar até ele e levou todos os fundamentos. E mesmo assim ele continua, né, amigo dela. E ao mesmo tempo, é uma divindade que num texto chamado Árvore de Grupo, que é um texto que precisa de uma tradução ainda mais precisa para a língua portuguesa, esse é um texto que vai falar de uma organização do pensamento mesopotâmico, como se fosse uma cosmogonia. E é um texto bem simples, em certa medida, mas justamente por ele ser muito simples, ele é muito lacônico. Então começa dizendo do pão que vai chegando nas casas, e uma vez que chega, quer dizer, primeiro o trigo é cultuado, o trigo cultivado, o pão chega nas casas, o pão chegando nas casas vai para o templo, vai ser cultuado, e fala das primeiras divindades, e cita uma divindade chamada Ereshkigal, que é uma divindade do submundo. É uma divindade muitas vezes que está junto a Nergal, que eu já mencionei lá no submundo. E logo depois de citar Ereshkigal, diz que o deus Enki partiu para o submundo. Ele foi atacado pelas águas, mas ele foi. E é curioso, porque então ele some do texto, ele vai para o submundo e ele retorna só
no final do texto. Então a gente não sabe o que ele foi fazer ninguém sabe o que ele foi fazer no submundo. E eu me pergunto assim, será que ele não foi ser iniciado, né, por essas águas mais difíceis, e ele volta, como ser um Deus da sabedoria sem navegar águas muito profundas. Então, isso eu não sei se tem necessariamente um rigor astrológico para a gente pensar o signo do Capricórnio, mas a gente pode saber que essa cabra-peixe, ela existe há muitos milênios no imaginário humano, no imaginário mesopotâmico, com diversos atributos. E que eu acho que o mundo grego tentou muito encaixar essa cabra-peixe, que por alguma razão ficou muito consolidado, porque eles poderiam ter criado outros, né? Enfim, assim como o caranguejo, que eles associaram à história de Hércules, enfim, não precisava ter ali a cabra-peixe, mas por alguma razão essa cabra-peixe, ela fica muito incrustada mesmo, assim, no imaginário. E eu acredito que seja pela importância do deus Enki, porque ele é uma divindade incontornável quando a gente estuda Mesopotâmia, é uma figura muito abundante, como eu estava falando. Figura ligada à sabedoria e o grande amigo, o grande aliado da deusa Inanna em quase todos os mitos que envolvem ela. E aqui, só para encerrar essa fala, eu também gosto de pensar que isso pode nos revelar um atributo saturnino que é de exaltar Vênus. Que para mim esse é o maior dos fundamentos astrológicos, porque o grande maléfico exalta Vênus. Então, se o deus Enki, que tudo bem, não é Saturno, mas está ligado aí a Capricórnio, e tá nessa relação muito particular, especial, com a deusa Inanna, com a deusa do amor, com a Vênus mesopotâmica, me parece que ali vem, sabe, uma É um pontinha, enredo. um enredo, assim, e que o banquete de Platão. Aí a gente entra em outra história, que é o banquete de Platão também, que acho que vai nos dar umas pistas interessantes, né? Enfim, veja bem, Júlia, não é um incrível. mito em si. Também fico muito feliz e esta conversa vai ficar, acredito que nós, espero eu que possamos falar futuramente de outros mitos, porque essa visão adimensional, né? No sentido atemporal. Nós temos um mito aqui, mas temos um mito ali, mas temos um mito lá. Só uma pessoa que realmente estuda, interessa-se, gosta, é que tem essa visão abrangente, não é? Dos mitos. Porque por vezes é o que nós estávamos há pouco, é o que o Júlio estava a dizer há pouco, estuda-se o mito grego ou romano e parte do pressuposto que só existe a partir dali. Mas não, muitos mitos, se calhar, vieram herdados de outras culturas que se antecederam, não é? Os gregos e os romanos, e essa visão que vai ao grego e ao romano, mas também vai ao sumério, os acadianos, não é? A Mesopotâmia, e essa conexão é muito importante para nós vermos este fluxo do mito e de que forma é que eles foram sendo adaptados e não é, junto com umas ideias, junto com outras. Por isso, muito, muito obrigado, Júlia. Foi uma conversa que Agradeço. de encher o coração, e fiquei assim super feliz de ter aqui para nos contar estes mitos, mas com essa sabedoria e com essa atenção de perceber que os mitos têm que ser enquadrados, não é? Então a Júlia junta aqui os dois mundos que eu acho incríveis. Júlia, quem quiser saber sabe mais sobre o seu trabalho, qual é o seu Instagram, o que é que você está a planear neste momento, conte mais sobre si, Júlia. Ai, Diogo, deixa eu agradecer mais uma vez a sua paciência, poder estar aqui, partilhar um pouco dessa grande paixão também. Num período, né, como o Diogo comentou no início, eu tive falou das coisas bonitas, né? São dois bebês, não é fácil organizar essa logística, mas acho que agora as coisas estão caminhando um pouco mais. Eu tenho essa página, né, do Instagram, Júlia das Fadas, meio abandonada, mas vou voltar a ela. E, para o ano que vem, é, eu pretendo, né, retomar com o João. Existe o projeto que é o Fabulário, que acontecia na Saturnália, que era justamente um mergulho um pouco mais profundo nas histórias míticas das constelações, mostrando exatamente quem disse o quê, né? Então, ah, foi os gregos associam leão ao trabalho de Hércules. Ah, isso está em Homero? Se está em Homero é na Ilíada? Qual o verso da Ilíada? Ah, não. Tá no Exíodo. Ah, não. Tá no, sei lá, Eratóstenes, enfim. Então é um trabalho, diga-se de passagem,
muito minucioso, em que eu É exaustivo. trago exaustivo, eu trago todas as fontes possíveis, destacando o texto, de fato, olha, é nesse canto, é nesse verso, e claro, qual é a tradução que eu estou me reportando, porque mito sem uma tradução boa é como estar cego, né? É como estar com uma informação falsa. Então, e também gosto muito de trazer, às vezes, cerâmicas, afrescos, porque como a gente estava conversando, né? Claro, tudo isso é criação humana, mas a escrita ela é mais passível de interferências e de mudanças do que uma cerâmica, ou do que um afresco. É um projeto que eu tenho muito carinho. Exige fôlego de mim, exige fôlego das pessoas que acompanham. Mas é um projeto de muito carinho mesmo, que precisou ficar parado diante, né, dessa super maternagem. Pretendo fazer um curso ou uma oficina, ainda não sei exatamente como, mas chamado Céu de Homero, que é justamente destacar alguns elementos dentro das narrativas homéricas, que são elementos muito interessantes do ponto de vista astrológico, que eu acho que pode ser muito enriquecedor fazer essa ponte mítica, com a astrologia, olhando até mais especificamente a importância do pensamento astrológico para a construção mística, e aí mais especificamente em Homero. E aí tem outros projetos, assim, que talvez não estão ligados à astrologia, mas que eu quero ver, né, a possibilidade Ficar no de. ativo. A Júlia está a voltar ao ativo, então acho que o sítio melhor para tu poderes saber todas as novidades é no Instagram da Júlia, Júlia das Fadas, tudo junto. Tu vais poder encontrar o Instagram da Júlia e vais seguindo, vais acompanhando também o da Saturnália para fazer os cursos que a Júlia também é professora da Saturnália, então também vais poder encontrar esses cursos lá na página da Saturnália, provavelmente. Mas também no Instagram da Júlia é o sítio onde tu precisas estar para conseguir este trabalho super interessante não é, com esta colega maravilhosa do Brasil e quiçá no futuro venha aqui outra vez ao canal falar-nos de algum mito específico. Por isso, deixa agora nos comentários se queres saber algum mito específico, por isso gostarias de ter aqui a Júlia no canal para falar de algum assunto concreto. Deixa nos comentários também se gostaste da vida da Júlia. Tenho um gosto, será um gosto futuramente em 2026 voltar a ter a Júlia aqui. Até breve, Júlia. Até breve, Diogo. E a ti ficaste connosco até o fim. Um grande dia e continua a descobrir a astrologia.